Deus, ela vem e fala, peraí, calma, não é desse jeito não. Então a pergunta que a gente vai fazer agora é o seguinte, ok, a palavra de Deus, ela vem e causa uma divisão. Ela revela para mim quem é o homem interior e quem é o homem exterior. Ela revela que o exterior pode se desgastar, mas o interior, ele ainda assim, ele pode se renovar. Então não é o que desgasta que vai determinar a minha qualidade de vida, mas é a renovação do meu interior que vai determinar a minha qualidade de vida. Não é o que está fora que vai determinar se eu estou bem ou se eu estou mal, mas é o que está dentro, é que vai ser aquele que vai determinar o que está bem e o que está mal. Uma vez eu dormi num lugar chamado Xai-Xai. Já contei essa história para vocês. Era uma oficina lá, num lugar que eu nem sei que lugar era aquele, mas era com certeza um confim da terra. E era uma oficina, e era suja, e tinha muito mosquito, e era o chão duro, e eu deitei, e eu me lembro bem que foi uma experiência interessante, porque para eu poder dormir, eram muitos mosquitos. Eu dei o gorro na cabeça, puxei o gorro para baixo, né? Aí peguei o desinfetante, aquela coisa, né? O aerosol Baygon, e dei no rosto. Fiquei sem respirar alguns segundos para não ficar sufocado. Eram muitos mosquitos, eu não estou brincando dizendo que eram muitos. Né? E depois fui lá e fechei o saco de dormir ali dentro, e aí o suor começava a cair, eu ali dormi, e eu peguei no sono e dormi uma noite espetacular. E eu falei, o que me faz dormir uma noite espetacular? Eu estou lembrando disso agora por causa da noite de ontem. O que me faz dormir uma noite espetacular? O que está fora? A qualidade do meu colchão? O ar-condicionado? Ou só ligar o ventilador, fecha a janela, fecha a porta, né, e eu consigo dormir. É o que está dentro que vai me trazer uma qualidade, independente do que está fora, ou é o que está fora que vai determinar para mim se eu vou dormir, se eu estou bem, se eu estou comendo bem, se eu estou comendo mal, se eu estou feliz, se eu estou infeliz. Porque se a nossa vida se limitar apenas às coisas exteriores, vai haver uma desconexão enorme com o nosso interior. E é por isso que nos países que são de primeiro mundo, que têm uma educação incrível e têm recursos, existem altíssimos níveis de suicídio. Porque a pessoa fala, eu tenho tudo, mas não tenho nada. Então, essa luz da palavra de Deus, ela vai revelando quem você é, o que está dentro de você, vai revelando que o que está de fora não pode determinar o que está de dentro, e o apóstolo Paulo diz, esse homem interior é renovado dia após dia. E aí você vai fazer a pergunta, que foi a pergunta que eu fiz. O homem interior é renovado dia após dia. Como? Como que eu renovo o meu homem interior? De que maneira eu renovo o que está dentro de mim? E aí, eu não fui igual a Jeremias, mas o Senhor me levou para Jeremias 18. Jeremias capítulo 18, versículo 1 até o verso 6. Está escrito, esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro. Eu não precisei ir lá na casa desse homem que trabalhava. Eu apenas vim aqui na Bíblia. Mas do mesmo jeito que Jeremias ouviu de Deus, eu também ouvi. E Jeremias ouviu, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele, então, o oleiro, o refez, moldando outro vaso. Porque aquele primeiro que estava sendo feito não existiu mais, porque não estava bom. Moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então, o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez esse oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. É como se Deus estivesse falando, para renovar o seu homem interior, você vai precisar ser como um barro nas mãos do oleiro. Aquilo que tiver errado na sua vida, aquilo que não for legal, o Senhor vai ter que desfazer e fazer de novo. Ou aquilo que já tiver sido feito no passado, e que agora já tiver endurecido, enrijecido, porque o barro faz isso, né? Ele enrijece. Mas não está do jeito que Deus queria fazer, ele vai ter então que pegar esse vaso e ele vai ter que quebrar esse vaso. Daí a doutrina denominada quebrantamento. Você já ouviu falar de quebrantamento? Já ouviu falar disso? Quebrantamento é quando a gente é quebrado. Quebrantamento é quando a gente fica contrariado.
Quebrantamento é quando a gente não tem aquilo que a gente quer ter, não é o que a gente quer ser e não chega onde a gente quer chegar. A gente fica frustrado. Isso é quebrantamento. Então, o que eu estou te dizendo é algo que contraria as leis da humanidade e da sociedade dos dias de hoje. Porque, segundo a palavra de Deus, essa palavra que penetra até ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, né, e é capaz de discernir os propósitos, os pensamentos e as intenções do teu coração, ela diz para você que, para que esse teu homem interior ele seja renovado, vai precisar você perder coisas, vai precisar você ser quebrado em algumas coisas que você já acha que são daquele jeito. Eu não vou dar esse exemplo prático aqui agora, pegando esse vaso e quebrando no chão, mas tu tem como imaginar? Eu espero que não caia, né? Tem como imaginar? Imagina esse vaso sendo jogado, mas não está bom, não está legal, não está cumprindo a finalidade, não está do jeito que queria que ser. Para mim e para você, sim. Mas quem é o olheiro? Quem diz que está do jeito certo e está do jeito errado? Quem é o Senhor da tua vida? Quem coordena todas as coisas? É Ele que vai poder pegar isso aqui e dizer, eu não quero não. Eu vou quebrar, irmãos, eu vou quebrar. Você está me entendendo? Essa é a maneira como que Deus faz para renovar o nosso homem interior, nos quebrando. Infelizmente, quebrar dói, quebrar machuca, quebrar incomoda, quebrar irrita. Mas é a única forma que tem para que aquilo que é do interior saia. Se eu não me engano, é Marcos 14, que tem uma passagem, eu não vou ler não, só quero citar, de uma mulher que, enquanto Jesus estava na casa de Simão, o leproso, ela chega diante do Senhor com um vaso que era feito de alabastro, um vaso preciosíssimo. Só o próprio vaso já valia um dinheiro. Mas dentro daquele vaso, que já valia uma fortuna, tinha uma coisa dentro que valia ainda muito mais. E ela precisou quebrar aquele vaso, para que aquilo que estava dentro pudesse sair. Estamos juntos? Amém? O homem interior, ele é fechado, bloqueado, impedido pelo homem exterior. Não é simples assim? Você vai lá, pega o ovo que você compra no supermercado, ou na Kombi do ovo, pega ele e pega com a casca e tudo, coloca na frigideira e começa a fritar aquele ovo com a casca e tudo? Sim ou não? O que você tem que fazer para que o interior, que é o precioso, que é o valioso, ele possa ser utilizável? Tem que quebrar. Então aprenda de uma vez por todas que o seu homem exterior tem que ser quebrado, para que o seu homem interior possa aparecer e glorificar o nome do Senhor. A tragédia da Igreja de Cristo é que ela tem procurado cuidar tanto do que é exterior, embelezar tanto o que é exterior, tratar tanto do que é exterior, mas se esquece daquilo que é o interior. O apóstolo Paulo, então, ele fala isso, 2 Coríntios, capítulo 4. Ah, pastor, que não é assim não, calma, não é bem assim. Espera aí. Então vamos à palavra, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, até o versículo 10. A gente começou a ler, né? A gente começou a ler a partir do verso 16. Dá uma resinha, lê a partir do verso 8. Não, vamos ler o 7. Acho que o 7, eu tinha separado o 7 também. Diz assim, ó. Temos um tesouro, tem um homem interior, em vasos de... Em vasos de barro. Para mostrar que esse poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. E o homem exterior? De todos os lados, somos pressionados, não desanimados. Mas o homem exterior pode desanimar. Agora, rapidamente, 2 Coríntios 4,16 que nós lemos, diz o quê? Rapidinho, só a primeira expressão. Por isso não... Por isso não... Por isso não... Ok, agora volta para 2 Coríntios 4, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos.
O homem exterior, ele é pressionado, é o que está do lado de fora. Mas eu sei que isso tem que ser quebrado. Eu sei que é uma casca que está impedindo o tesouro valioso que Deus colocou dentro da minha vida de aparecer, de fluir, de se projetar. Então essa casca precisa ser quebrada. Então, por isso que eu sofro pressão, mas não sofro desânimo. Por isso que eu fico perplexo, admirado. Ficamos perplexos. Mas eu não perco a minha esperança, eu não fico desesperado. Por isso, versículo 9, me perseguem. Mas eu não me sinto abandonado, nem excluído. Nem excluído. Por isso. Por quê? Porque o que está do lado de fora é projeto de Deus para que apareça o que está do lado de dentro. Afinal de contas, você quer ser um homem e uma mulher espiritual? Vocês querem ser espirituais? Ou querem ser carnais? Porque o que é carnal é o que aparece. Mas o que é espiritual está lá dentro. E para poder sair o que está dentro, tem que primeiro quebrar o que está do lado de fora. Se não sair, o impedimento vai ficar dentro. Daí a expressão ou a doutrina, quebrantamento. É assustador que a gente ouve falar nas igrejas de você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Deus vai te dar emprego, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar comida, Deus vai te dar casamento, Deus vai te dar saúde, Deus vai te fazer prosperar. Você vai vencer. Vencer. Com Cristo, vencer ou vencer. Mas eu não vejo as igrejas pregando sobre quebrantamento, que é a chave da vitória. Que é o caminho para que todas essas outras coisas aconteçam. Que é a ferramenta que Deus pega para pegar esse tesouro que está dentro do vaso de barro. É valioso, mas tem que ser quebrado. Porque se o vaso de barro não for quebrado, a excelência não será de Deus. O poder não vai ser revelado da parte do Senhor. Então é por isso que nós somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não entramos em desespero. Por isso que ficamos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Olha o verso 10. É por isso que trazemos sempre no homem exterior, no nosso corpo mortal, o morrer de Jesus, para que o homem interior, ou a vida de Jesus, também seja revelada no que está do lado de fora. Sabe, meus amados irmãos, eu costumo ler a Bíblia sempre olhando o contexto. E aí o contexto aqui é o ânimo ou o desânimo. E essa mensagem, ela traz para você uma expressão de esperança, dizendo que, sim, vão acontecer coisas na sua vida, vão tentar te trazer desespero, que vão tentar te deixar perplexo. Como é que pode? Não, isso não. Que absurdo. Que vão tentar dizer para você, olha, foge que se eu não te pego, que vão querer dizer para você que você está solitário, abandonado. Mas é nessa hora que você vai declarar, eu não vou desanimar. Por quê? Porque ainda que o meu homem exterior ele seja quebrado, o meu homem interior se renova dia após dia. Talvez agora você entenda melhor, eu estou correndo um pouquinho, talvez agora você entenda melhor o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. Leia esse texto a partir da perspectiva do não desânimo, a partir da perspectiva do poder do quebrantamento. E aí está escrito, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos que nós estamos vivendo. Satanás quer que você olhe para o seu sofrimento, para a sua dor, que é legítima. E quer que você diga, Deus não me ama, Deus não cuida de mim, Deus não dá uma solução para a minha vida, Deus não responde a oração. É isso que o diabo quer falar contigo. Para te dar desânimo, para te tirar da casa de Deus, para te tirar das coisas de Deus, para te fazer viver aquela vidinha. Igual muita gente faz, vai à igreja, toma a ceia e vai para casa. Pronto, estou em comunhão com a igreja. Não, isso é o que o diabo quer.
A proposta de Deus para a sua vida, Ele está dizendo, a sua leve e momentânea tribulação, ela é leve porque Jesus morreu e pagou muito mais na cruz por você. E ela é momentânea porque daqui a pouco isso vai acabar, porque o seu vaso será destruído. Mas aonde está, ó morte, a sua vitória? Porque se nós compreendermos que o nosso corpo mortal será revestido pela imortalidade, e aquilo que é natural será revestido por aquilo que é sobrenatural, ou seja, se nós tivermos certeza da salvação, as nossas tribulações não serão uma ferramenta nas mãos do inimigo para nos destruir, mas elas vão ser interpretadas como uma ferramenta nas mãos de Deus para que o poder de Deus, que excede a todo o entendimento, possa se revelar em nós e através de nós, e aí a excelência de Deus vai fluindo do nosso interior, onde vão fluir rios de águas vivas. A mesma pessoa, perspectivas diferentes, por causa da luz do Evangelho do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, verso 1. 2 Coríntios 4, 1. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de nenhum engano e nem distorcemos ou torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Paulo está falando, né? Eu estou pregando, estou falando a verdade. E eu estou, assim, lutando contra o desânimo. Por quê? Verso 3. Se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo e que está encoberto, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Paulo está reagindo àquela palavra de desânimo que veio para ele, dizendo, Paulo, a igreja que você abriu, que a igreja que você ajudou a fundar, a igreja que está discutindo lá se é de Paulo, se é de apóstolo, ela está agora sendo acabada, e Paulo fala, olha, eu quero dizer para você o seguinte, ainda que meu homem exterior se desanime, ainda que eu fique diante disso, eu sei que essa obra é de Deus, e essa igreja estabelecida, ela vai prosperar, porque ela nasceu no coração do Senhor. Então, eu estou vendo uma coisa, mas eu sei que será outra. E é por isso que ele consegue escrever 2 Coríntios 4, 18. 2 Coríntios 4, 18. E ele fala, assim, 2 Coríntios 4, 18, eu vou fixar os meus olhos, não é naquilo que eu estou vendo agora, mas é naquilo que eu não estou vendo, pois aquilo que eu estou vendo agora é transitório, mas o que eu não estou vendo é eterno. É dessa maneira que a palavra do Senhor nos ensina a nós lidarmos com as nossas tribulações, com as nossas limitações, com as nossas derrotas. Porque é uma mentira satânica dizer que com Cristo é só vencer e vencer. O próprio Cristo, ele foi derrotado pela morte. Atenda o que eu vou falar, para não fazer edição nesse vídeo aí alguém depois dizer que eu falei o contrário. A morte chegou lá, tocou nele e ele morreu. Mas a morte foi vencida, porque Jesus ressuscitou. E então, enquanto Jesus estava lá no inferno, e ele foi ao inferno, está na Bíblia, o inimigo falou, agora tu é meu, está no meu lugar. Ele foi lá e mostrou quem era que reinava. E ele foi lá e tomou das mãos do diabo a chave da morte. Foi isso que Jesus Cristo fez na cruz. Ele venceu a morte para nos dar a vitória. E ele fala, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? E ele ressuscitou. Se nós não entendermos que vamos ressuscitar, a nossa esperança em Cristo vai se limitar apenas às coisas deste mundo. E se o nosso evangelho se limitar apenas às coisas deste mundo, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Por isso que o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Não tem tava, mas coloca por favor, 2 Coríntios 5, 1. Eu sei que se for destruído esse meu corpo, essa habitorária habitação terrena em que eu vivemos, da parte de Deus,
vai surgir um edifício, uma casa eterna dos céus, não feita por mãos humanas. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu vou ressuscitar, eu nascerei em glória na presença do Senhor para sempre. Então, quando vier a tribulação na tua vida, quando vier o problema na tua vida, quando vier a má notícia, agora você tem duas possibilidades: agir ou pensar como Satanás quer que você pense ou haja, dentro da perspectiva de que isso é a tua derrota, isso é o teu fracasso, isso é o teu fim, isso não é o que você quer. Aí você vai se sentir um excluído, um maltratado, um abandonado, um infeliz, um pobre, um cego, um miserável. Ou você pode falar: isso é o vaso sendo quebrado, para que aquilo que é precioso apareça da parte de Deus. Isso é o homem exterior se corrompendo, mas ele vai ser corrompido mesmo, ele vai morrer mesmo. Mas a morte, ela foi vencida, porque tragada foi a morte pela vitória. E se Jesus ressuscitou, eu vou ressuscitar também. Por isso que eu levo no corpo o morrer de Cristo, para que também se manifeste através do meu corpo a vida de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é a ceia. Essa é a ceia que nós vamos cear nessa manhã. Eu quero pedir aos irmãos oficiais que já prepararam a ceia, que se movimentem nesse sentido, porque nós vamos ter essa lembrança do que Jesus Cristo fez em nossas vidas. Mas, enquanto há essa preparação, eu queria falar contigo sobre os pouriços dos crentes. Amém, querido? Repete assim comigo: os pouriços. Eu não sei que isso existe ou se não existe, mas eu tenho certeza que você vai lembrar. Os pouriços dos crentes. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, diz assim: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. O primeiro pouriço que você vai lembrar é que Deus confiou a você uma obra nessa terra, e por isso você não vai desanimar, porque você é pai, você é mãe, você é filho, você é filha. Por isso você tem uma profissão, por isso você tem um dom, você tem uma missão que Deus te deu, e ainda que a sua vida exterior venha se desgastar, você vai voltar para dentro de você mesmo e vai falar: o meu homem interior se renova dia após dia, porque eu recebi do Senhor algo que Ele me confiou. Segundo, por isso, 2 Coríntios 4,16, por isso, não desanimamos. E embora eu possa me desgastar, eu sou renovado todo dia. Todas as vezes que chegar um problema, uma má notícia, todas as vezes que você estiver vendo aquele outdoor de Satanás, também denominado jornal da TV, porque aquilo só mostra desgraça, só mostra morte, só mostra guerra, só mostra tragédia, só mostra assassinato, só mostra problema, só mostra corrupção, só mostra roubo, só fala mal de pessoas, só fala mal de governos, só aponta a fofoca dos famosos. Quando você estiver lendo aquele outdoor de Satanás, você vai falar: mas eu não desanimo diante disso, porque ainda que eu receba uma palavra de derrota, o meu homem interior tem se renovado dia após dia, porque essa terra será, sim, destruída, mas o Senhor preparou para mim a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Por isso eu não vou desanimar, ainda que eu fique desgastado com isso tudo, mas eu não vou me desanimar, eu também me renovo dia após dia. Terceiro, por isso, 2 Coríntios 4,17, por isso, verso 18, perdão, por isso que os meus sofrimentos já não são mais insuportáveis. Por isso que os meus sofrimentos não são pesados demais. Por isso que eles são leves. Por quê? Porque a minha esperança está na vida eterna em Cristo Jesus. A minha esperança não está mais nas coisas deste mundo. E cuidado, vigia, presta atenção, você que é servo de Deus, serva do Senhor. Cuidado com mensagens que querem te impedir de você ser coerente e entender que tudo deste mundo jaz no maligno, mas que a vitória já foi conquistada na cruz de Cristo. O próprio Senhor, Ele nos deu uma referência, quando o nosso corpo físico vai morrer. Então não se iluda, querendo aumentar o tempo da sua vida, fazendo plástica, fazendo dinâmica, fazendo aquilo outro, se embelezando, se cuidando. Não se iluda, querendo evitar o inevitável. Não se iluda, querendo se vestir como um jovem. A idade já chegou. Nem fazendo coisas que
são compatíveis à juventude, porque teu tempo já foi. Não se iluda querendo achar que a tua vida se resume apenas a esse lugar aqui. A sua vida está oculta em Cristo nos céus. É lá que você vai morar. Tem uma canção, e eu gostaria que nós pudéssemos cantá-la, que diz assim, ó: o céu é o meu lar, e é para lá que eu vou. O seu lar não é aqui. Se o seu lar fosse aqui, aí você teria direito de reclamar demais das suas tribulações. Aí você teria razão de dizer, mas que vida horrível, que nada acontece do jeito que eu quero. Mas o seu lar não é aqui. Amém. Jesus preparou o céu. Se eu pudesse, eu pediria para cantar: este mundo jamais pode se comparar com os valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro e com Cristo eu vou para o céu. Céu, lindo céu. Mas já que não temos essa condição, vamos cantar: o céu é o meu lar e é para lá que eu vou. Que é a versão revista e atualizada do mesmo Espírito, porque o mesmo Deus que fala no passado é o Deus que fala no presente, e novas canções vão surgir dizendo para mim e para você: pessoal, acorda, você vai para o céu, você vai para o céu, você vai para o céu. E é isso que o apóstolo Paulo fala: é leve e momentâneo sofrimento, é transitório, vai passar. Ah, mas é a má notícia. Eu não fico preso nas más notícias, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará e eu verei a Deus. Como se não bastasse, o Senhor ele fala para nós: tá, mas fica tranquilo, que você não vai precisar experimentar a morte para enxergar a vida. Salmo capítulo 27, versículo 14. Apesar disso, uma certeza eu tenho: viverei a bondade do Senhor nessa terra. A obra de Deus na tua vida é mudar a tua visão, mudar a tua perspectiva, mudar a sua mentalidade, mudar o seu coração e dizer: não, tem algo precioso dentro de mim, eu tenho valor, tem algo precioso demais dentro de mim, é o Espírito Santo de Deus. E se aquilo que é exterior está querendo impedir o Espírito Santo de Deus de fluir, quebra, Senhor, quebra o vaso, faz de novo, quebra, Senhor, o vaso, para que o vaso seja quebrado. Você precisa declarar: Senhor, eu te autorizo a quebrar o vaso. O Senhor não vai ofender a filho nenhum. Mas imagina, você junta dinheiro, faz uma viagem, ou junta dinheiro, vai lá naquela perfumaria caríssima e compra aquele perfume muito caro, muito caro. Aí você compra e guarda ele fechado. Você nunca usa aquele perfume. Deixa ele lá, guardadinho. Não, custou caro, deixa aqui. Deixou caro, fica aqui. Serve para alguma coisa? Serve para alguma coisa? Então você é valioso demais, amém, queridos? A Bíblia chega a dizer que nós somos o bom perfume em Cristo Jesus. Você é valioso demais. Você é muito cheiroso e muito cheirosa. Mas para que o perfume de Cristo possa sair da tua vida, você precisará de quebrantamento. E aí o perfume vai inundar todo lugar onde você estiver. Fica de pé nesse momento. Vamos cantar essa canção. Pode ministrar. Morada eterna.
Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente somos renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Senhor, obrigado pela vida eterna, Senhor. Senhor, obrigado porque nós vamos morar no céu. Obrigado, Senhor, porque a nossa habitação, ela, ó Deus, não é uma habitação terrena, mas é uma habitação celestial. E no momento, e no abrir e fechar dos olhos, ao soar da última trombeta, nós ressuscitaremos para a vida eterna e entraremos na cidade santa, a nova Jerusalém, preparada, adornada pelo Senhor para a sua noiva, que somos nós, a igreja de Cristo. Pai, desperta o teu filho, desperta a tua filha. Pai, aviva esse coração com o poder da tua palavra, para que, ó Deus, seja claro, seja clara a divisão entre o homem interior e o homem exterior. Para que, ó Deus, o teu filho e a tua filha, ó Deus, com clareza, a luz da tua palavra que ilumina os nossos passos, ó Deus, possam entender que, ó Deus, os nossos olhos devem ser fixados naquilo que os nossos olhos não veem, naquilo que é interior. Pai, ajuda-nos a andar por fé e não por vistas. E Pai, ensina-nos a olhar o teu amor e o teu cuidado. Pois qual é o Pai? Qual é o Pai que, quando o seu filho ele está equivocado, não admoesta, não adverte, não disciplina? E a tua palavra diz que é para o nosso bem que nós somos disciplinados. Pai, então, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero declarar anulada toda a intenção de Satanás, quando ele declara que há filhos abandonados, que há filhos que estão sendo destruídos, que há filhos que estão sendo, ó Deus, ó Pai, de alguma forma humilhados e excluídos pelo Senhor. Pai, que essa obra do inimigo, ela caia na vida do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus Cristo. Que Satanás, ele não tenha a voz, mas que agora, ó Deus, a tua palavra que é santa, que é bendita, e que, Deus, esse som possa entrar com força em cada coração, que, ó Deus, não seja o limite da minha voz, mas que seja a voz do teu Espírito Santo a penetrar nos corações, que não seja, ó Deus, o limite do som, da altura do som, mas a voz do teu Espírito que entre em cada coração e possa colocar a direção em corações que se sentem perdidos e desorientados. Que, em nome de Jesus, o som do teu Espírito possa fluir e, ó Deus, convencer quem é o homem interior, quem é o homem exterior, e que Satanás, que tenta confundir e atrapalhar, ele, ó Deus, seja destruído nas suas intenções, e que prevaleça aquilo que é do Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Pai querido, Deus de amor, Deus de todas as consolações, Deus que nos carrega no colo quando nós não conseguimos andar, Deus que não nos abandona, jamais nos abandonou, nunca nos deixou. Que o Senhor possa decretar a tua vitória e a vida eterna seja o alvo de cada um dos corações que estão, ó Deus, diante de ti nessa manhã. Livra-nos, ó Deus, de vivermos o Evangelho em função do homem exterior. Livra-nos, ó Deus, da mentira de que aqui é o nosso lugar, pois o nosso lugar é no céu e é para lá que nós vamos. Enquanto estamos nessa terra, nosso pastor, unge-nos com teu óleo santo. Nosso pastor, derrama da tua graça e do teu amor. Pastor das nossas almas, renova as nossas forças e alegria, para que, ó Deus, aquilo que é transitório
não tome o lugar daquilo que é eterno. Renova a força do teu filho e da tua filha. Renova o ânimo do teu filho e da tua filha. Renova a esperança do teu filho e da tua filha. Renova o propósito que o Senhor tem na vida do teu filho e da tua filha. Levanta pessoas, ó Deus, em nome de Jesus, que toda a obra do inimigo ela seja destruída e que o teu nome seja glorificado através, ó Deus, de cada uma da vida dos teus filhos e filhas que estão expostos à tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você é membro dessa ou de qualquer outra igreja evangélica, bem-vindo à ceia do Senhor. A ceia não é para outro tipo de pessoa, mas para apenas aqueles que sabem o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E o que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele morreu para que você pudesse ter vida e vida eterna. Na ceia desse domingo, você vai cear e vai declarar: eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu vou pro céu. O céu é o lugar. Lembra lá que eu vou. Em nome de Jesus. Vamos distribuir os elementos. Continue cantando. A Bíblia nos orienta: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois todo aquele que come e bebe do pão e do cálice, sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, será culpado, será réu do corpo e do sangue. Então, em nome de Jesus, examine a sua vida, e se você estiver vivendo um tempo de pecado, declare: Senhor, o Senhor é quem me justifica. Não é pela lei, não é pelo que eu faça, nem pelo que eu deixe de fazer, mas é pela graça, é pelo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados e participe desse momento de ceia. Se você está magoado com Deus porque o seu coração tem sido quebrantado, renove a sua esperança, declarando que um coração quebrantado e contrito, Deus jamais vai desprezar. Se você está chateado com a sua própria vida, achando que não tem mais sentido porque você foi contrariado e as coisas não são do jeito que você queria que fossem, lembra que o vaso precisa ser quebrado para que o perfume ele possa exalar o verdadeiro aroma de Deus através da sua vida. Se você ainda não entende o que é o céu, você ainda não entendeu que a sua vida, ela não é para você viver para você mesmo, mas é para você viver para a glória de Deus. A grande luta e o que define conversão é: eu vivo a minha vida para mim mesmo ou eu vivo a minha vida para a glória de Deus? A conversão é definida em apenas essa resposta: para quem você vive. Porque se você vive para você mesmo, você ainda não é convertido. Você ainda não entendeu que existe um céu e é para lá que você vai. Você ainda não entendeu que todas essas leves e momentâneas tribulações são transitórias e vão passar. Que o Senhor abra os teus olhos espirituais à luz da palavra daquele que revela, daquele que divide alma e espírito, juntas e medulas, propósitos e intenções do coração, para que o Espírito